Bom dia, docente. Cá respondo pelo nome de Almirante Antônio Chisico, curso Gestão Empresarial, turma GEN1A, código 2025343. E no vídeo de hoje vou falar sobre as diferenças cambiais. Antes de prolongar com os cálculos, dizer que as diferenças cambiais classificam-se ou dividem-se por dois. Temos as diferenças cambiais desfavoráveis, que usamos o código 694, onde são registradas as diferenças cambiais desfavoráveis. E dizer que as diferenças cambiais desfavoráveis, por sua vez, dividem-se também por dois, onde temos as diferenças cambiais desfavoráveis realizáveis, que usamos a subconta 6941. E também dizer que essas diferenças cambiais usamos para pagamento ou recebimento de algum valor. E em seguida temos as diferenças cambiais não realizáveis com a subconta 6942. E dizemos que também usamos essas diferenças cambiais não realizadas quando estamos perante a atualização de saldos em moeda estrangeira. E do outro lado temos as diferenças cambiais favoráveis, que usamos a conta 784 e novamente dizer que isso também subdivide-se em dois. Temos as diferenças cambiais favoráveis realizáveis com a subconta 7841. Isso também usamos quando há movimentos ou recebimento de algum valor. E por sua vez temos diferenças cambiais favoráveis não realizáveis, que são registradas na subconta 7842, e essas também usamos quando há atualização. E sem mais delongas, vamos para aquilo que é o exercício. Aqui temos um exercício da empresa A, que deve à empresa B $100.000, resultante de uma compra e venda de mercadoria efetuada no dia 5 de dezembro de 2022, quando as diferenças cambiais eram de 60 meticais por dólar pela compra e 70 meticais por dólar pela venda. E dizer que para fazermos as diferenças cambiais nós temos que analisar dois pontos. No primeiro ponto, estamos perante uma compra. Então, quando estamos perante uma compra, nós vamos usar o câmbio da venda, porque a empresa compra algum produto. Se tivesse num caso contrário, onde estamos perante uma venda, nesse caso íamos usar a taxa de compra. Mas no exercício estamos esperando a uma compra de certa mercadoria, então nós vamos usar a taxa da venda, nesse caso que é 70 meticais por dólar. Não, nós queremos saber quanto é que a empresa está a dever em metical. Então, nesse caso vamos calcular ou vamos fazer a diferença cambial. Nós temos, a empresa está a dever $100.000, vamos multiplicar os $100.000 pelo valor da taxa da venda. Nesse dia, no dia 5, estava 70 meticais. Então vamos ter $100.000 vezes 70, que vamos ter 7 milhões. Então isso dizer que a empresa no dia 5 de dezembro estava a dever um valor
em metical de 7 milhões de meticais. Então vamos aos cálculos. Temos 7 milhões e depois no dia 10 tivemos um pagamento de 40% da dívida quando as taxas de câmbio eram de 70 meticais por dólar pela compra e 75 meticais pela venda. E no dia 20 tivemos também um pagamento de 5 mil dólares quando as taxas de câmbio eram de 50 meticais por dólar pela compra e 55 meticais por dólar pela venda. E no dia 31 tivemos a atualização cambial e o câmbio do dia estava 80 meticais por dólar pela compra e 90 meticais por dólar pela venda. E o exercício pede-nos para fazermos o lançamento no diário geral e passagem pela razão esquemática. Então, sabemos que todo documento em contabilidade requer, temos que dizer que tipo de documento é que se trata e dizemos também descrever qual é a empresa e em seguida temos de descrever qual é o período, quando é que se realizou-se esse tal documento. Então, nós estamos perante um diário geral da empresa A, que foi no dia 5 de dezembro de 2022. Então, nós no primeiro registro temos mercadoria. Então, para mercadoria vamos usar a nossa conta de compra 21 e temos a subconta que é a mercadoria. Esse valor vai estar a debitar e vamos creditar na conta 421 fornecedor corrente 7 milhões pela compra de mercadoria. Não. E no dia 10 tivemos pagamento de 40% da dívida quando a taxa de câmbio era de 70 meticais por dólar pela compra e 75 meticais por dólar pela venda. Então, nós precisamos primeiro saber quanto é que é 40% de 100 mil dólares. Então, vamos à nossa folha de cálculos. Nós temos 100 mil dólares, onde vamos calcular os 100 mil dólares. Isto vai ser igual, não, desculpa, vamos calcular os 100 mil dólares, vamos ter 100 mil dólares vezes 0.40 ou 0.4, tanto faz. Isso quer dizer que os 40% de 100 mil dólares são 40 mil dólares. E nesse tal dia o câmbio da venda estava 75 meticais por dólar pela venda. Então vamos usar e nós, como estamos perante a compra de mercadoria, dissemos que sempre vamos usar a taxa da venda. Então 75 meticais. Então vamos ter 75 vezes o valor da taxa pelo câmbio, pela venda, que são 70 meticais. Então isso vai dar 3 milhões. E nós precisamos saber se esse valor para nós é favorável ou desfavorável. E para nós saber se o valor é favorável ou desfavorável, vamos multiplicar o valor pago, nesse caso que são 40 mil dólares, pela taxa pela taxa anterior, nesse caso que era de 70 meticais. Então vamos ter o valor que vamos ter, depois vamos subtrair pelos
3 milhões para saber qual é a diferença, se é favorável ou desfavorável. Então, nesse caso, vamos ter 40 mil dólares vezes 70 menos o valor que nós obtivemos pelo cálculo do câmbio atual, nesse caso pelo câmbio do dia 10. Então, nesse caso quer dizer que vamos ter, ou podemos fazer do outro lado, só para não complicar mais quando vamos fazer 40 vezes 70, que são 2.800. Depois vamos calcular a diferença de 2.800 menos 300, quer dizer que temos um saldo negativo, nesse caso que são 200 mil. Então vamos para o nosso lançamento. Nós temos que devemos ter pago ao fornecedor 2.800. Nesse caso vamos para cálculo do fornecedor, a nossa conta que é 42, que é subconta 421, fornecedor corrente, devemos ter pago 2.800. Depois temos os nossos gastos financeiros, nesse caso 69 são gastos e perdas, quer dizer que nós pagamos a mais os 200 e vamos registrar na 694, que são diferenças de câmbio desfavorável. E vamos ter a subconta 6941, que são realizáveis. Vamos registrar a débito os 200. E esse dinheiro saiu de onde? Então, quer dizer que nós, para pagarmos esse valor, teremos o valor do banco. Então, vamos colocar o banco a acreditar, que é a conta 12, a subconta 121, depósito corrente, que pagamos os 3 milhões de meticais. Então, vamos ver. Vamos registrar o movimento, que pelo pagamento dos 40% do valor da dívida. Então, nós aqui precisamos saber se precisamos fazer a atualização. Como que nós fazemos a atualização? Para fazermos a atualização, nós temos que saber qual é o nosso saldo atual. Então, vamos fazer os 100 mil dólares e sabemos que teremos 40 mil dólares. Então, vamos fazer 100 mil dólares menos 40 mil dólares. Então, quer dizer que o nosso saldo atual são 60 mil dólares. E temos que saber para fazermos a atualização, temos que dizer qual foi a diferença do câmbio atual com o câmbio anterior. Então, nós vamos ter 75 mil meticais, que é o valor do câmbio atual, subtrair pelo câmbio anterior, nesse caso, que foi de 70. Então, vamos ter 70 menos 75 menos 70, nesse caso que vamos ter o 5. Depois vamos levar o 5 vezes, vamos multiplicar pelo valor da dívida, nesse caso que são 60 mil dólares, e vamos ter a diferença, são 300 meticais. Então vamos atualizar aquilo que é a nossa dívida. Então, temos gastos e perdas financeiras, que é 69, e vamos registrar que é favorável, que é desfavorável nesse caso, porque teremos 300 mil meticais a mais a pagar, nesse caso na atualização. Então temos 694, que são diferenças de câmbio desfavoráveis, e vamos registrar a crédito no 6942, que não é realizável. Nesse caso não estamos a realizar nenhuma, só estamos a atualizar. Então quer dizer que esse registro não é realizável.
Depois vamos clicar no fornecedor 42. Depois na subconta 421 fornecedor corrente, vamos acreditar os 300 e pela atualização cambial. Então vamos para o dia seguinte, que foi, vamos para o pagamento do dia seguinte, nesse caso, que foi no dia 20, que houve um pagamento de $5.000, quando a taxa de câmbio era a compra de 50 meticais por dólar e a venda era de 55 meticais por dólar. Então vamos aos nossos cálculos. São $5.000 e dissemos que o câmbio estava a venda 55 meticais por dólar. E recordar que para esse exercício, como trata-se da compra, e sempre nós, quando a empresa compra algum bem ou quando houve uma compra, então nós usamos a taxa cambial da venda. Então o nosso câmbio a nossa taxa cambial da venda é de 55. Então vamos multiplicar $5.000 por 55, vamos ter 275.000. Depois, para saber se os 255.000 são favoráveis à empresa ou não, vamos fazer o mesmo exercício. Vamos ter o $5.000 vezes o nosso câmbio anterior, que era de o nosso câmbio anterior, que era 75.000 pela venda. Então quer dizer que nós tínhamos que ter pago 375, mas nós no momento, pelo câmbio atual, vamos pagar 275.000. Então vamos fazer a diferença de 200, vamos ter igual a o valor que devemos pagar, que são 375.000, vamos subtrair pelo valor que vamos pagar. Nesse caso houve diferença de 100.000, que é favorável para nós porque vamos pagar a menos. Nesse caso quer dizer que nós vamos pagar a menos os 100, ou vamos pagar a menos os 100.000 meticais. Então vamos registrar para o fornecedor 42 e para a subconta 421 fornecedor corrente o valor que a gente devia pagar ou tínhamos que pagar era 375.000. Dizer que esse valor ia sair do banco. Então vamos creditar o valor que vai sair do banco. Nesse caso devemos ter pago isto, mas nós pagamos do banco, pagamos usando via banco 275.000 usando o valor de câmbio atual. Então vamos creditar dos banco, que é a subconta 121 depósito à ordem. Vamos creditar 275.000 e vamos creditar de novo nos rendimentos e ganhos financeiros. Então nesse caso quer dizer que é um ganho para nós, porque vamos pagar a menos. Então quer dizer que ganhamos 100.000 meticais. Então temos a nossa subconta 784, diferenças de câmbio favorável, porque é favorável para a empresa, e é realizável, que é 7841. Vamos registrar nessa subconta e vamos registrar o registro da operação, que foi pelo pagamento de $5.000 no valor da dívida. Depois, mês seguinte já não houve nenhuma transação, só tivemos uma atualização cambial.
Então, nós temos que saber quanto é que a empresa tem no momento. Então, vamos fazer a diferença de 40. Vamos fazer a diferença de 100 mil dólares menos 40 menos 55. Nesse caso, podemos subtrair os 60 por 5. Que foi o 5 que foi o nosso último saldo atual até ao dia 20. Então quer dizer que a nossa dívida atual é de 55 mil dólares. Então, qual foi a diferença para fazermos a atualização? Quer dizer que o mês anterior o saldo estava 75 e agora está 20. Vamos subtrair os 75 meticais, que era o valor da taxa cambial anterior, menos o da taxa anterior menos a taxa atual até o dia 20. A diferença foi de 20 meticais. Vamos multiplicar a diferença pelo saldo atual. Nesse caso vamos ter 1.100.000. Não, aqui não houve nenhum movimento. Só estamos a fazer a atualização. Então vamos ao fornecedor, que é 42. Depois vamos ao fornecedor corrente, que a subconta é 421. A debitar o valor de 1.100.000. Vai acreditar no rendimentos e ganhos financeiros, que temos a primeira subconta, que é 784, diferença de câmbios favorável, e dizer que essa diferença de câmbio favorável não é realizável, porque só estamos a atualizar o câmbio, a diferença, a atualização cambial. Então quer dizer que essa operação não é realizável, apenas uma simples atualização, e vamos usar a subconta 7842, que vai estar a acreditar o valor de 1.100.000. Então vamos registrar depois vamos fazer o registro, que é pela atualização cambial. No último dia, que é dia 31, só houve atualização. A empresa atualizou o valor do câmbio. Então nós já tínhamos calculado qual era o nosso saldo atual. O nosso saldo atual é de 55. E o câmbio é de 90. A venda é de 90 meticais. Então qual é a diferença desse câmbio? Quer dizer que a diferença entre o saldo, a diferença entre o câmbio atual e o câmbio anterior é de 35, porque vamos subtrair o 90 por 55, vamos ter 35. Vamos calcular a diferença, que é 35. Vamos ter igual 55 vezes 35, que temos a diferença de 1.925.000. Então vamos registrar esse valor nos gastos de perda financeiros. Temos as diferenças cambiais desfavoráveis, porque a empresa sai a perder, desculpa, e esse registro vai para
a nossa subconta 694, que são diferenças de câmbio desfavorável. Nesse caso, como não é realizável, é simplesmente uma atualização, vamos registrar no 6942 e vai creditar na parte do fornecedor, que é 42, a nossa subconta é 421, fornecedor corrente, a diferença que é de 1.925.000 e pela atualização. E o exercício também pede-nos para fazer a razão esquemática. Então, a nossa razão esquemática, o primeiro lançamento é este, que vai para a conta fornecedor, que 21, que a subconta é 211, fornecedor corrente. Então, quer dizer que estamos perante a uma conta de passivo, e essa conta de passivo debita pelos aumentos e credita pelas diminuições. Então, há 7 milhões, que é o valor da nossa dívida, é o valor da dívida da empresa com o fornecedor, e vamos já, desculpa, aqui estamos já perante a conta mercadoria, desculpa, que estamos perante a conta mercadoria, que é 211. Então, e esse valor vai creditar na conta fornecedor, que é 4211, que é o fornecedor corrente, o valor de 7 milhões. Então vamos para a nossa primeira operação. Houve um pagamento de 40%. Então 40%, houve um pagamento de 40% que correspondia, que foi no valor de 2.800.000. Então pagou-se, vamos já compra fornecedor, que houve um pagamento de devíamos ter pago ao nosso fornecedor 2.800.000 e houve uma diferença. Nós devemos ter pago 2.800 e pagou-se a mais. Então vamos para o registro de perdas financeiras realizáveis, que é a nossa conta que é a nossa subconta 6941, que foi a diferença que nós pagamos, que foi de 200.000. Então nós devemos ter pago 2.800.000 e pagamos a mais os 2.200.000, que esse valor foi pago via transferência bancária, que é depósito à ordem. Quer dizer que vamos debitar na conta à ordem, vamos creditar na conta à ordem os 3 milhões. E no terceiro lançamento houve uma atualização. Então foi uma atualização não realizável, somente foi uma atualização, simplesmente foi uma simples atualização. Vamos registrar nos perdas financeiros, que é 6942, que a atualização que nós fizemos, que a diferença foi de 300.000. No outro movimento, dizemos que no dia 10 pagamos 40% do valor da dívida. Então, no dia 3, no terceiro dia, nesse caso, que é, desculpa, nesse tal dia que vamos no quarto dia, devíamos ter pago 375.000, que corresponde a 40%, usando a taxa cambial do dia. E nesse caso devemos ter pago esse valor 370, e nós pagamos
pagamos do banco 275 mil. Então vamos para banco, pagamos 275 mil e dizer que houve um ganho para a empresa, porque pagou a menos. Então, se houve um ganho para a empresa, vamos registrar nas diferenças cambiais favoráveis realizadas, que temos a nossa subconta 7841, que houve que houve um favorecimento de 100 mil. Depois disso tivemos uma atualização. Então nessa atualização vamos registrar que não houve nada, só foi uma atualização. Tivemos a diferença de 1.100.000. Vamos registrar essa diferença na subconta 7842, que são reações desfavoráveis não realizáveis. Vamos acreditar, vamos pôr esse valor a acreditar de 1.100.000, simplesmente para atualização. E no último exercício só houve uma atualização cambial e pelo câmbio da venda, que era de 90 mil meticais por dólar. Então essa diferença corresponde a 1.925.000 na conta fornecedor, que é o valor que nós devemos ter pago. E vamos acreditar o mesmo valor vamos acreditar o mesmo valor na 6942. Isso, 6942, que simplesmente só foi uma atualização, que vamos pôr esse valor que está. E depois vamos atualizar qual é a nossa dívida. Vamos atualizar qual é a nossa dívida. Nós dissemos que estávamos a dever 55 mil dólares. Esse valor podemos colocar aqui. Isto menos isto, que dá 55 mil dólares, que essa era a nossa dívida atual. E ao câmbio estava a 90. Então vamos multiplicar esse valor por 90. Então quer dizer que até do momento a gente temos uma dívida de 4.950.000. Então, pela atualização, vamos dizer que vamos para a conta fornecedor, atualizamos a nossa dívida até 4.950.000. E assim sendo, vamos fechar. Então, nesse caso, vamos calcular o valor da mercadoria, e para o fornecedor. Então, temos para ver se o valor temos que, então nesse exercício, quer dizer que termina assim, que o nosso valor da empresa fica a dever os 4 milhões da dívida. Então temos que ver se os saldos são credores ou saldos devedores. Então temos a parte fornecedor, saldo devedor, credor. Os saldos devedor, credor é igual, o saldo de credor é igual ao saldo devedor.
Então quer dizer que o nosso exercício termina por aqui. Não, dizer que este foi o exercício que tem a ver com os lançamentos no diário geral e passagem pela zona esquemática das taxas das diferenças cambiais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.